pedido e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Pode sentar, meus irmãos. Então, como eu estava dizendo, o livro de Provérbios, ele vai tratar sobre família. Mas não é só o livro de Provérbios, eu coloquei isso lá, né? A Bíblia começa e termina falando sobre família. Gênesis 1 e 2 já vai apresentar ali um contexto de família. E também Apocalipse, a partir do 19, mas de forma mais enfática, capítulo 20 e 21, vai falar também sobre família, vai falar sobre casamentos, né? E também a Bíblia inclui aí manuais do lar, né? Por exemplo, os Salmos do Lar, capítulo 78, o 101, o 112, o 127, o 128, são Salmos do Lar. O livro de Provérbios, que é basicamente um manual de paternidade, vai falar sobre como um pai deve ensinar os seus filhos. E, por exemplo, o Cântico dos Cânticos, né, que também é um livro que vai falar no contexto de família. E por quê? A Bíblia começa e termina com o casamento ali no contexto de família. Porque a família é justamente o auge da obra criativa de Deus. Quando Deus cria todas as coisas, você vai ver sempre de forma consequente dizendo: e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. E só havia uma coisa que não era boa: que o homem estivesse só. Só havia uma coisa que não era bom: não é bom que o homem esteja só. E aí Deus vai ali no ápice da obra criativa de Deus, ele vai e cria a família, ele cria a mulher, cria a esposa e traz ali a esposa para Abraão dar-lhe o nome. Muitas pessoas hoje oram por um reavivamento geral na igreja, reavivamento no Brasil, reavivamento no mundo todo, mas o verdadeiro reavivamento que nós tanto oramos, que nós tanto vemos aí as pessoas desejando, né, ele só vai acontecer, ele só vai começar justamente no lugar onde Satanás atacou primeiramente, que é o coração do homem na família. Esse foi o primeiro ambiente que Satanás atacou, que Satanás entrou, foi através da família. Então, somente através de iniciarmos esse reavivamento nas famílias, é que nós vamos conseguir de fato termos um verdadeiro reavivamento aqui, uma verdadeira igreja forte. Deus criou a família, em parte, para espelhar e espalhar a sua imagem na terra. Mas o inimigo se infiltrou no jardim do Éden e contaminou o coração do primeiro casal com suas mentiras. E como consequência temos percebido uma epidemia de divórcio, uma epidemia de imoralidade, vícios e até suicídios, não somente no mundo, mas também na igreja, inclusive pastores e suas famílias. Não pense que há hoje somente essas igrejas neopentecostais, falsas igrejas. Não, igrejas bíblicas, irmãos sadios também na fé, são acometidos por vários problemas, por várias situações, né? Eu mesmo conheço vários casos hoje, onde igrejas sadias, saudáveis, pastores bons estão sofrendo por conta de pecado, por falha em seus lares, em suas filhas, né? Com as suas filhas, com suas esposas ou algo do tipo. E qual a resposta que nós, igreja, vamos dar diante dessa situação? Quando nós olhamos para o mundo dessa forma, quando nós olhamos e vemos ali próximos a nós, situações e mais situações acontecendo, qual a resposta que nós temos que dar? Nós podemos dar a resposta do Salmo 127, versículo 1, que é um salmo da família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Só há uma esperança para a família: Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é a solução, é a saída para que as famílias possam aí encontrar um verdadeiro refúgio, um verdadeiro fundamento. E por isso nós passaremos esses dias aqui estudando os aspectos importantes acerca da família na perspectiva de Deus, através do homem mais sábio que houve na história. Nós vamos passar esses dias estudando justamente a perspectiva de Deus através de Salomão, o homem mais sábio da história acerca de família. E o texto que nós lemos,
Provérbios capítulo 24, versículo 26, vai falar justamente o tema na mensagem de hoje. Vai falar justamente essa família ideal. Como é essa família ideal? Né? Diz que esse homem que teme ao Senhor, ele é um refúgio para os seus filhos. Ele é um refúgio, ele é um lugar seguro. Ele é alguém que vai proporcionar segurança para os seus, não somente filhos, mas também esposas. No mundo moderno, nós temos expressões proverbiais. Por exemplo, filho de peixe, peixinho é. Né? Tem essa expressão que todo mundo conhece. Tal pai, tal filho. Né? E essas expressões resumem um pouco, em pouco espaço, observações comprovadas ao longo de séculos. Né? Embora que nem sempre seja assim, né? Isso não é uma regra, há as suas exceções, mas nós reconhecemos que essas expressões, esses provérbios populares, né? Eles contêm uma verdade implícita deles. Né? Filho de peixe, peixe não é, isso é uma verdade proverbial. Né? Nem sempre é verdade, mas né, tem algumas exceções, mas geralmente alguém é de uma forma e vai criar o seu filho ali da mesma forma. O livro de Provérbios também preserva para nós essas pepitas de ouro, esses requintes de sabedoria divina. E essa sabedoria espiritual e prática deve ser repassada de pai para filho, de líder para discípulo e assim sucessivamente. E Provérbios faz isso, você pode olhar, por exemplo, para o contexto de hoje. Não é necessário ser um especialista, ser um estudioso, para você perceber que a família está em ruínas e precisa desses requintes de sabedoria, desses conselhos de sabedoria. A nossa sociedade hoje, em nossa sociedade de hoje, a família está justamente em ruínas. Pessoas preferem os diversos tipos de alternativas. Né? Muitos jovens, por exemplo, né? Eu coloquei jovens, declaram abertamente que não consideram o casamento formal uma necessidade. É normal hoje você encontrar um jovem que não quer casar, não precisa casar no papel, não dá trabalho, e vai ter que divorciar depois, já casa pensando em divórcio. E preferem os outros tipos de união, preferem se amigar, se juntar, como o pessoal diz, né? Homens casados que não consideram formalidade. São homens casados que, vou pegar no pé de todo mundo. Não, pastor, esse negócio de aliança não precisa não, pastor. Não, pastor, isso é chato. Isso não existe não. Isso é fruto justamente de que nós estamos olhando para a sociedade, vendo a sociedade se corromper e estamos nos acomodando com isso. Estamos olhando para essas situações e vendo e apenas querendo ali de alguma forma seguir esse barco. Por outro lado, os divórcios crescem assustadoramente em relação ao número de casamentos, mesmo entre evangélicos. Se divorciam mais evangélicos do que se casam. É incrível isso. Crentes, né? O pessoal diz, cheio do Espírito Santo. Entendeu? O que é que está acontecendo com isso? Se você for olhar um casal com mais de 15 anos de casamento, já está em extinção isso. Já está em extinção, é difícil de achar. Certo? Por quê? Porque o normal hoje é divórcio, e casa e permanece, depois se separa, se junta, separa de novo. E o que é mais trágico é que a Igreja de Jesus Cristo está aceitando passivamente esse triste estado e pouco ou nada faz para impedir que ele se instale no meio da igreja. Vai crescer aí o número de pessoas que estão apenas se amoldando a isso, que estão apenas aceitando esse padrão, que estão apenas seguindo esse fluxo que desemboca ali em impiedade. Mas eu faço a pergunta para você: haverá esperança? Tem esperança? É possível virar esse jogo? Meu irmão, de modo genérico, a resposta é não. Por quê? 1 Timóteo, capítulo 3, do 1 a 5. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos,
soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. E aí ele vai seguindo aí, falando que nos últimos dias só vai acontecer desgraça, coisa ruim acontecendo. Então, de modo geral, de modo genérico, a resposta: não, meu irmão. A tendência é piorar mais ainda, né? A tendência é a imoralidade aumentar mais ainda, a impiedade aumentar mais ainda. Mas na igreja, agora sendo específico, na igreja nós temos ainda esperança, pois Deus nos capacitou para vencermos esse egoísmo criminoso que destrói lares à torta e à direita aí desse mundo. Na igreja nós temos o Espírito Santo que nos capacita para que nós possamos ter uma família saudável. Na igreja, Deus nos concedeu poder, Deus nos concedeu a sua palavra para que nós possamos nos dirigir nas decisões difíceis que nós precisamos tomar. E Deus nos concedeu esse poder para que nós possamos virar esse quadro que é comum aí. E se você quer ser um sucesso em seu casamento, quer você já esteja em andamento, ou está apenas planejando, ou está sonhando em casar, nós vamos olhar para o que o livro de Provérbios nos apresenta aqui sobre essa família ideal. Qual é a família ideal? Eu quero começar tratando sobre maridos e pais, falando sobre os homens. Provérbios vai falar muito sobre nós homens. Provérbios vai falar muito para nós homens. O livro de Provérbios pinta um retrato digno de ser imitado por nós homens, mas muito além daquilo que nossa natureza humana é capaz de realizar. O livro de Provérbios, ele apresenta um ideal de homem que nós, meros mortais, maridos, jamais conseguiremos reproduzir de forma fiel. A gente olha para o que Provérbios pinta acerca de marido, de pai, e a gente olha para a gente e a gente diz: meu Deus do céu, só o sangue de Jesus. E graças a Deus por isso. Graças a Deus, porque é só o sangue de Jesus. Portanto, o nosso esforço como homens não deve diminuir, porque esse quadro que Provérbios apresenta para a gente é alto demais. Porque quem nos ajuda é Cristo. Quem nos ajuda é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos ajuda a gradativamente incorporarmos em nossa vida esses ideais, esses padrões aqui de sua palavra. Eu quero que você deixe sua Bíblia aí aberta em Provérbios. Vamos para o capítulo 15, versículo 16. Porque nós vamos ver aqui algumas características do marido e do pai ideal, conforme Provérbios. Certo? O marido ideal, o pai ideal em Provérbios, ele tem algumas características. A primeira delas, em Provérbios capítulo 15, versículo 16, é que o marido e o pai ideal, ele é temente a Deus. Ele teme a Deus. Ele diz, olha, versículo 16: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Então, ele começa aqui, nessa primeira característica, dizendo que o temor do Senhor é algo essencial na vida de um pai, na vida de um marido, na vida de um homem. A primeira coisa que ele tem que ter é temer a Deus. Temer a Deus aqui não é ter medo, não é você sentir medo de Deus, porque 1 João vai dizer, o verdadeiro amor lança fora, Então, nós não precisamos ter medo do Senhor, mas nós precisamos ter reverência ao Senhor. Nós devemos temer no sentido de respeito à sua soberania, a tudo aquilo que Ele é. E a primeira coisa, a primeira característica na vida de um marido, na vida de um pai, é temer a Deus. A segunda, eu quero que você vá lá para o capítulo 5 de Provérbios.
capítulo 5, do versículo 15 ao 19, a segunda característica de um marido e de um pai é que ele está comprometido com sua esposa e a valoriza como um presente de Deus. Versículo 15: bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora e pelas ruas os ribeiros de águas? Seja para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saceiam todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Então, Provérbios está pintando aqui essa segunda característica de um marido e de um pai. Um pai ideal, um marido ideal é aquele que é comprometido com sua esposa, aquele que valoriza a sua esposa. E aí nós estamos no capítulo 5, né? Volte mais um pouco para o capítulo 4. Nós vamos ver que essa terceira característica, capítulo 4, versículo 3, é que um pai ideal, um marido e um pai ideal, ele treina os seus filhos. Ele treina os seus filhos de forma sábia. Capítulo 4, versículo 3, 4, diz assim: e ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras de minha boca. De novo, o salmista está apresentando aqui um pai ideal, um marido ideal, aquele que ensina, aquele que treina, aquele que instrui os seus filhos nos princípios do Senhor. Aí nós vamos dar um pulo lá para o capítulo 29 de Provérbios. Nós vamos ver que um pai ideal aqui também, um marido ideal, no capítulo 29, versículo 17, é um pai que disciplina os seus filhos. Olha que coisa interessante. Provérbios capítulo 29, versículo, nós vamos, acerca de disciplina, nós vamos ter uma pregação só sobre isso, certo? Nós vamos estudar mais sobre isso na segunda-feira. Na segunda-feira nós vamos ver de forma mais detalhada isso aqui. Mas o marido e o pai ideal, ele faz isso. Olha o versículo 17: castiga o teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Ele vai te dar orgulho, né? Então, Provérbios, falando sobre o pai ideal, ele também diz que o pai ideal, ele disciplina os seus filhos também. E por último, capítulo 13, versículo 22. O pai ideal, ele é uma providência para a sua família. Ele providencia para a sua família. Capítulo 13, versículo 22. Diz assim, versículo 22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Então, amados homens, o livro de Provérbios, ele vai nos ensinar alguns princípios. Se você for olhar o livro de Provérbios de forma minuciosa, tem mais. Mas eu quis trazer esses princípios justamente para que nós possamos, homens, nos analisar diante de Deus. Porque o que mais há hoje, o que mais há no meio dos homens cristãos, são justamente opostos ao ideal que Deus apresenta em Provérbios. Homens que não temem a Deus, homens que não estão comprometidos com sua esposa, homens que não valorizam suas esposas, homens que não treinam os seus filhos, homens que não disciplinam mais os seus filhos, e homens que nem sequer providenciam nada para a sua família. Homens que não estão preocupados também com o que vai deixar para os seus filhos, não somente no sentido físico, no sentido de herança, mas também de princípios, de lembranças e coisas desse tipo. O que mais nós vemos hoje, o que mais eu vejo hoje, é justamente o oposto. Homens se deixando ser moldados por aquilo que as pessoas nos dizem, aquilo que os ímpios estão nos falando,
nos aconselhando e nós estamos incorporando isso à nossa masculinidade, à nossa vida. E achamos que isso é o ideal de Deus. Nós achamos que estamos sendo bons maridos. Nós achamos que estamos sendo bons pais. Mas a realidade, o que a Bíblia nos apresenta, o que Provérbios vai nos apresentar aqui como um ideal de pai e de marido, é justamente o oposto a isso. É o contrário a isso. Porque se você for perguntar hoje, certo? O que é, qual a figura, qual a imagem de um homem forte, de um homem valente? Aí as pessoas vão dizer, é um homem que não está nem aí para nada. É um homem que não teme a nada e nem ninguém. É um homem que não tem temor a nada, que desbrava todas as coisas. Que ofende a qualquer um. Eu até escutei uma frase uma vez, olha, um homem que é homem, ele não pede desculpa. E justifica, porque os seus amigos não precisam. E os seus inimigos não vão acreditar. Por isso, nunca peçam desculpas. Esse é o quadro de homem ideal que as pessoas estão pintando. Mas o que a Bíblia apresenta é justamente o contrário. Que é um homem ideal, um marido ideal, um pai ideal. É um homem que teme a Deus. É um homem que mostra que, embora ele tenha autoridade sobre sua esposa e sobre seus filhos, mas ele também é submisso a Deus. É um homem que reconhece, Senhor, eu errei, minha esposa, filhos, me perdoem, eu errei nisso aqui, e eu tenho que pedir perdão a Deus. É um homem que tem esse temor ao Senhor. Se você for perguntar hoje o que é um marido e um pai ideal, as pessoas vão pintar um quadro de um homem totalmente destemido também nesse sentido com sua esposa, que deve tratar a mulher de qualquer jeito. É um homem que não liga para a mulher. É um homem que não liga para sentimentos de nada. É um homem que sai e que deixa a mulher em casa, não importa o que ela esteja fazendo. Esse é o quadro que o mundo vai pintar de um homem. E muitas das vezes, os homens cristãos, os homens que têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, às vezes não saem para deixar a mulher sozinha. Mas eles ficam em casa e deixam a mulher sozinha. Como as pessoas algumas vezes gostam de dizer, né? Nós temos mulheres viúvas de maridos vivos. Homens que não assumem o seu papel de homem. Homem que não é parceiro de sua mulher. Homem que não está comprometido com sua mulher. Homem que não valoriza o papel da mulher. Homens que simplesmente estão. A gente diz no Ceará, nem cheira nem fede. Mas o que a Bíblia diz é o contrário. Olha, o homem ideal, o marido ideal, o pai ideal é aquele que está comprometido com a esposa, que valoriza a sua esposa, que treina os seus filhos. O que mais temos hoje são ditados e princípios demoníacos, dizendo que nós não precisamos disciplinar os nossos filhos. De que se você for repreender o seu filho, não repreenda o seu filho, se abaixe, fale da altura dele, porque você tem que mostrar que você é igual a ele. Porque se você disciplinar o seu filho, ele não vai lhe amar. Eu não sou amigo do meu filho, eu sou pai dele. Eu tenho que ser pai do meu filho. Se ele não, eu vi isso num comercial, acho que era num comercial, né? Que o filho dizia, já estava apanhando, o senhor ainda quer que eu lhe ame. Se você quiser me amar ou não me amar, o problema é seu, mas quer que você me respeite. É assim que temos que ser homens, e temos que ser pais, ensinando os nossos filhos que existem consequências boas e ruins. Se eles acertarem, consequências boas. Se eles errarem, coisas ruins. Isso é bíblico. E nós temos que ser homens nesse sentido. Temos que treinar os nossos filhos. Temos que disciplinar os nossos filhos. Nós estamos moldando um caráter. E nós temos que ter também, ser maridos e pais bíblicos aqui, disciplinando também os nossos sentidos. Então, homens,
O que o livro de Provérbios vai desafiar a mim e a você é que nós possamos analisar, de fato nós temos buscado ser homens bíblicos, maridos bíblicos, pais bíblicos? Ou será que a gente está dando ouvido a qualquer outra pessoa? Ah, porque teólogo fulano de tal diz que para ser homem tem que ser desse jeito, e eu estou sendo. Você já olhou na Bíblia o que é ser marido? O que é ser pai? E quando você fizer isso, você olhar esses princípios, essas características, você siga. Você não precisa ter medo de ser bíblico. Você precisa ter medo de desagradar a Deus. Além de falar acerca de maridos e de pais, como ser um marido bíblico, como ser um pai bíblico, após dar essa alinhada nas nossas costas, ele vai falar também, em Provérbios, vai ensinar também, tratando de família ideal, vai falar também sobre esposas e mães. Vai falar também esse outro aspecto também da família ideal. E eu compartilhei, as últimas décadas assistiram a uma das mais notáveis modificações sociais que o mundo já passou. As mulheres assumiram maior visibilidade e participação em várias camadas sociais e se propôs a lutar por direitos da mulher em todas as frentes. Isso aconteceu nas últimas décadas. E alguns dos alvos eram os alvos bíblicos, dignos, né? Contra a violência da mulher, né? Por algo que foi lutado bastante. Quando tem tarefas iguais, elas lutaram por salários iguais, oportunidade de estudo, de serviço. Teve várias lutas que são lutas dignas, né? Mas a maneira pela qual isso foi conseguido, todavia, parece então distorcida. Porque o movimento feminista, inclusive no âmbito evangélico, dizia estar lutando por direitos iguais, mas no fundo, estava lutando por papéis iguais. E o que é que elas conseguiram? Uma inversão de papéis. Elas estavam lutando por uma coisa e conseguiram a inversão de papéis. E se você for olhar as besteiras que são ditas, nem Deus escapou. Porque até Deus agora diz, Deus não é pai, não. Deus tem que ser mãe. Temos que fazer a mãe nossa que está no céu. Nem a mãe, nem Deus escapou das garras desse movimento feminista. Porque elas não queriam conseguir apenas os seus direitos. Elas quisiam era realmente essa inversão de papéis. E foi o que aconteceu. Essa inversão total de papéis. Será que é esse o caminho que Deus tem para as suas filhas? Será que é isso que Deus quer para as mulheres? Será que Deus só quer que as mulheres estejam trabalhando na cozinha, na lavanderia? Será que Deus é machista? Se você for olhar o livro de Provérbios, a resposta é um sonoro não. É grande. Não é isso que Deus quer. Na palavra de Deus, existe muito valor da esposa e da mãe temente a Deus. Mas Satanás tem vendido a ideia de que a mulher só pode ser realizada se lançar fora os padrões de Deus, o seu Criador. E aí eu faço a pergunta: a quem as mulheres vão ouvir? A quem você vai ouvir, mulher? Em quem você vai confiar? Como você vai investir a sua vida e a bênção divina de ser mulher? Você vai dar ouvido a essas ideias contemporâneas de que existem padrões machistas e que o ideal de Deus é que seja uma mulher menosprezada, uma mulher triste e desvalorizada, e que a mulher só vai ser verdadeiramente feliz se ela romper com essas amarras da religiosidade e quebrar todos esses padrões e paradigmas que essa sociedade machista colocou sobre as mulheres. E você só vai ser verdadeiramente feliz, mulher, se você quebrar tudo isso e viver da forma como você bem entende. Você vai acreditar nisso? Você vai dar crédito a isso? Ou você vai ouvir a Deus, o seu Criador? O Deus que
é onipotente, criou todas as coisas e fez você, mulher, com um propósito específico, um papel específico para que você seja realizado. E eu quero que você, assim como o Provérbios falou acerca dos pais e dos maridos, ele fala também acerca da esposa e da mãe ideal, conforme Provérbios. E eu quero que você vá ainda no capítulo 14, versículo 1. Provérbios capítulo 14, versículo 1. Ele vai dar essa característica da mãe e da mulher, né? Da esposa e da mãe ideal em Provérbios. Capítulo 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa. Não é a mulher sabiá, mulher sábia, né? Mas a tola a derruba com as próprias mãos. Então essa é a primeira característica da esposa e da mãe ideal. Ela edifica a sua casa, ela trabalha em sua casa, ela constrói o seu lar com sabedoria, no temor do Senhor, obedecendo aos princípios que Deus designou, aos princípios que Deus deixou. Os referenciais que existem hoje, de esposas, de mães, é totalmente o contrário. A mulher que nos é apresentada, uma mulher tola, uma mulher que destrói a sua casa, uma mulher que não constrói um casamento sólido, mulheres que não constroem famílias sólidas, não duram em seus relacionamentos, não constroem filhos sadios, filhos fortes, mas elas são apresentadas como ideal de mulher. Eu tenho certeza que se eu pedir qualquer ideal de mulher aí do mundo ali, eles vão apresentar um bocado, mas nenhuma construiu algo de valor eterno. Nenhuma construiu algo de valor eterno. Só construiu valores terrenos, valores passageiros. Mas o que Provérbios vai dizer é que a mulher sábia mesmo, a mulher que teme a Deus, ela constrói com sabedoria, com coisas que são eternas, coisas que têm valores que vão durar para a eternidade. É aquela história, não sei se você, eu acho que eu já contei aqui alguma vez. Uma mulher chegou diante de Deus, né, morreu e foi para o céu lá diante de Deus, e disse: Senhor, me perdoe, Senhor, eu não fiz nada para ti. Estava ocupado, Senhor, cuidando da minha casa, criando meus 3 filhos, não tive tempo de fazer nada para o Senhor. E aí Deus disse: foi para isso mesmo que eu lhe chamei, minha mãezinha. Você criar esses seus 3 filhos, porque através desses seus 3 filhos eu vou alcançar multidões. Foi para isso que eu lhe chamei, para você criar os seus 3 filhos nos caminhos do Senhor. E essa mulher construiu para a eternidade. Foi uma mulher sábia aos olhos de Deus e aos olhos de Provérbios também. E se você abrir no capítulo 12, no versículo 4, Provérbios vai apresentar essa segunda característica da esposa e da mãe ideal. Além dela ser uma mulher sábia, uma mulher que tem sabedoria, constrói a sua casa na sabedoria do Senhor, ela é uma mulher que também está inteiramente comprometida com o seu marido. Capítulo 12, versículo 4, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas aqui o envergonha é como podridão nos seus ossos. Então o Provérbios aqui, Provérbios vai nos mostrar essa segunda característica, que uma mulher, uma mãe, uma esposa ideal é aquela que está comprometida, que venha o que vier, que aconteça o que acontecer, mas eu estou com você e não abro. Uma mulher que é companheira, uma mulher que é parceira, uma mulher que está junto, está junta. E não se engane, as maiores dificuldades são aquelas que mais nos aproximam.
quando vem uma crise financeira pesada, quando vem uma doença que estremece as bases do nosso lar, o que mais acontece no casal é se unir. A maior dificuldade são nas pequenas coisas, são nas coisas do dia a dia, são nas coisas comuns. Essas coisas pequenas, comuns, são as que mais nos distanciam um do outro. São as que mais nos levam para longe. Mas Provérbios vai pintar essa característica de que seja nas coisas grandes ou nas coisas mínimas. A mulher sábia, a mãe e a esposa sábia, ideal, ela está inteiramente comprometida. Estou com você e não abro, custe o que custar. Vamos agora para o capítulo 21 de Provérbios e vamos ver mais uma característica. Eu coloquei, tem um jeitão simpático, jeitão entre aspas, viu? Não é que você tem que ficar sorrindo direto não. Capítulo 21 de Provérbios, versículo 9. É melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em uma casa ampla uma mulher briguenta. Em versículo 19, é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. O Salomão aqui está pintando esse quadro, ilustrando esse princípio, justamente para falar justamente de uma mulher que é agradável e uma mulher que é desagradável. Uma esposa e uma mãe ideal é essa daqui que é o contrário dessa aqui que ele diz aqui, tanto no versículo 9 como no versículo 19. Não é aquela mulher insuportável, né? Como ele diz, é melhor morar num deserto do que com mulher rixosa, porque é muito ruim, né? É muito chata, né? Mas o que Provérbios é que não. A mulher ideal é a mulher que é agradável, que sabe colocar suas palavras. Não é que ela é uma mulher omissa, não é que ela é uma mulher falsa, mas existe no mínimo duas maneiras de você dizer a mesma coisa. E o que Provérbios está ensinando é que a mulher temente a Deus, a esposa e uma mãe temente ao Senhor, ela sabe como ela fala as coisas. Ela pondera as suas palavras, ela tempera as suas palavras, ela sabe o que vai dizer, como vai dizer, na hora em que vai dizer. Porque muitas das vezes o que acontece, isso é uma realidade hoje, se eu for perguntar aqui para as próprias mulheres, as mulheres vão confessar, é o que nós mais temos, são mulheres rixosas. Eu digo mesmo, estou nem aí. Você vai ficar com raiva, filho. Mulheres que não sabem colocar as palavras do jeito certo. E muitos estão com raiva agora, só que eu falei. Mas o que Provérbios está nos mostrando é que uma mãe sábia, uma esposa sábia, temente a Deus, é uma mãe que não fala tudo aquilo que está no seu coração. É uma mãe que coloca aquilo que edifica. É uma esposa que fala aquilo que edifica. Ela sabe como falar para que gere edificação. Isso é como uma mulher temente a Deus, uma esposa temente a Deus, uma mãe temente ao Senhor. Ela tem esse jeitão simpático, no sentido de ela é agradável, ela é sábia naquilo que ela vai falar. No capítulo 6, de Provérbios, versículo 20, 23, aqui também é uma característica muito importante. A mãe é uma professora. A mãe e a esposa é uma professora. Capítulo 6, versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai. Aí ele vai dizer a mesma coisa com palavras diferentes. E não deixes a lei de tua mãe. Aí versículo 23 diz assim, ele vai só reiterar aquilo que ele disse no versículo 20. Mas uma mãe, uma esposa, ela é uma professora. Ela
ensina. Certo? E aqui também é algo que é muito presente nas mães. Mães, elas devem, mãezinhas, presta atenção, vocês têm que ensinar, vocês não têm que fazer, certo? Muitas das vezes nós temos jovens amputados por suas próprias mães, porque mães não deixam os filhos fazer as coisas. Tem que fazer um negócio. Não, deixa que eu faço melhor. Não, precisa lavar a louça. Não, deixa que eu faço melhor, vai mais rápido. Na igreja, tem que fazer não sei o que aqui para a igreja. Não, deixa que eu faço. E a gente não deixa os filhos fazerem. E uma esposa sábia, uma mãe sábia, é aquela que ensina, vai fazer. Ah, vou fazer ruim. Faz da segunda vez que vai acertando. Faz a terceira vez que melhora mais. Porque esse é o papel de uma mulher, de uma mãe sábia, de uma mãe ideal. Ela ensina. Ela faz uma vez, demonstrando como é, a segunda vez já é participando, a terceira vez, te vira. Faz. Por quê? Porque você está criando um filho para a vida. Ele não vai ter você para sempre, mãezinha. Um dia você vai faltar. E quem vai ter que fazer? Eles. Eles vão estar sozinhos para fazer. E se eles não tiverem sido ensinados por essa professora, eles vão falhar. Eles vão falhar drasticamente. Por quê? Porque eles nunca fizeram. Nunca foi deixado com que eles fizessem alguma coisa. E a última característica dessa mãe e dessa esposa é lá no capítulo 31, que nós trataremos no nosso último dia, versículos 14 e 15, onde Provérbios capítulo 31, versículo 14 e 15, Salomão aqui nos mostra que essa esposa e essa mãe ideal, ela também é uma trabalhadora diligente. Ela é diligente no que faz, ela é constante, ela é uma pessoa que se dedica. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levante-se mesmo à noite para dar de comer aos das casas e distribuir a tarefa das servas. Então, o Salomão aqui vai colocar essa outra característica, que essa mãe, que essas esposas e essas mães são também diligentes, elas são ativas. As mulheres, elas têm um papel importantíssimo na igreja. Elas têm um papel importantíssimo em suas casas. E elas precisam ser diligentes, ativas, constantes, envolvidas, realizando a obra de Deus. Então, mãezinhas, esposas, o livro de Provérbios vai pintar essas características para que você possa fazer essa análise. Hoje em dia é dito tanta coisa acerca do papel da mulher, o que a mulher pode, o que não pode, como ela tem que ser, como ela não tem que ser. Mulheres em busca da sua independência financeira, sentimental e coisas do tipo. E às vezes a gente se esquece de olhar o que a Bíblia nos diz. O que a Bíblia nos mostra acerca desse papel. E eu tenho certeza que se você se voltar na palavra de Deus, se você seguir esses princípios que a palavra de Deus lhe ordena, você não irá se arrepender. De forma alguma. Você não será uma mãe frustrada, você não será uma esposa frustrada. Por quê? Porque a palavra de Deus ele tem esses princípios e ela é fiel. E aí ele vai tratar também aqui os provérbios, o livro de Provérbios, tratando agora um terceiro aspecto sobre a família ideal. Ele vai falar também sobre casamento. Por incrível que pareça, Provérbios fala sobre casamento também. Provérbios se preocupa mais com o relacionamento pai e filho do que com o relacionamento marido e esposa. Isso é fato. Mas mesmo assim, o pai adverte contra um casamento precipitado e ensina quanto às características de um casamento saudável. Por isso que você pode analisar o livro de Provérbios, você pode estudar o livro de Provérbios e ver nele
o que significa casamento, a definição bíblica do que é casamento, do que é a aliança entre o homem e a mulher, e daquilo que Deus ordena para o homem e para a mulher. Por exemplo, eu quero que você abra sua Bíblia no capítulo 2 de Provérbios. São poucos versículos, lógico, mas ele fala assim. No capítulo 2, versículos 16 e 17, você vai ver que o casamento ideal, conforme Provérbios, ele tem os seus alicerces no compromisso com a aliança matrimonial. Versículo 16, versículo 17. Para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Salomão está exortando ao seu filho aqui para que ele não entre em uma aliança, não entre em um compromisso com uma pessoa que não tem um alicerce com aquele compromisso matrimonial. Ele diz algo interessante, ele diz: olha, meu filho, quando você entrar em uma aliança, quando você entrar em um casamento, busque uma pessoa que tenha compromisso, que saiba o que é casamento, que saiba o poder dessa aliança, que saiba o peso do que é isso. Se você olhar Malaquias 2,14, Malaquias 2,14, né? Eu vou ler para a gente ser mais rápido. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. Ou seja, Deus poderia fazer um bocado, Deus poderia ter feito muito mais, mas ele fez somente um. E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, da mulher que você assumiu um compromisso. Então, o ideal de Deus para o casamento é que o homem e a mulher tenham esse senso do que é essa aliança, do que é esse compromisso. Não tem palavras que mais definem casamento do que aquelas que geralmente é no final, até que a morte o separe. Não tem palavras que mais resumem isso, a aliança. Por quê? Porque esse é o peso que é dado a esse compromisso. O casamento, amados, o casamento não tem que durar somente até enquanto o amor durar. Certo? O amor, em termos de sentimento, ele logo acaba. Ele não persiste ao tempo. O que segura o casamento não é amor. Você sabia disso? Não é amor. O amor torna o casamento mais agradável, melhor de ser vivido. Mas o que é que segura o casamento? Compromisso. Temor ao Senhor. Você fez uma aliança com essa esposa, não. Você fez uma aliança com ela. Qual foi a aliança? Até que a morte o separe. Acabou. Acabou. Ah, pastor, acabou o amor. Não posso fazer nada. Não morreu? Morreu foi o amor. Não foi outra coisa. Você tem, jovens, você tem que procurar um menino, uma menina que entenda o que é esse compromisso. Não é entregar o seu coração para qualquer um. Não é entregar o seu coração para qualquer um. É um peso, até que a morte separe. Isso é um peso gigantesco. E Deus cobra isso, Ele cobrou isso aqui. Olha, vocês estão sendo infiéis com as mulheres que vocês assumiram o compromisso lá no começo. Vocês mandaram elas embora e assumiram outro compromisso. O que é que as pessoas mais querem hoje nos casamentos que elas arrumam? Serem amadas. O que é que elas mais querem nos relacionamentos hoje?
Eu quero ser feliz. Eu quero alguém que me complete. Eu quero alguém que seja a outra metade da laranja. Mas não é isso que Deus fala de casamento. Casamento é entrega. Casamento é você se doar. Esse é o padrão que Deus estabelece para casamento. E quando você casa, você vai assumir esse compromisso. Até que a morte o separe. E meu irmão, até que a morte separe é muito tempo. Demora. Eu vou fazer 9 anos agora. E foi chão. E tem mais. Eu só vou fazer 33 anos agora. Se eu viver 80 anos, meu Deus do céu, tanto de tempo. E eu vou ficar até que a morte o separe. Por quê? Compromisso. Esse é o ideal de Provérbios para o casamento. Pessoas que entendem esse compromisso que é feito. Essa aliança que é feita entre um homem e uma mulher. É uma aliança que é feita entre os homens e Deus. Se você for olhar ainda no capítulo 31 de Provérbios, a voz até aumentou agora. Não, foi o som, foi eu não. Provérbios capítulo 31, versículos 11 e 12, você vai ver que a outra característica que Deus coloca para o casamento, para o ideal aqui de casamento, é que o casamento ele é caracterizado por uma amizade íntima. Versículo 11 e 12: o coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Então, o ideal de casamento que o Salomão coloca aqui é justamente que haja essa amizade íntima, que sejam parceiros, que sejam amigos. Esse é o ideal para casamento. E a mentira mais diabólica de todas, e que coloca para os jovens de hoje, é você ter que casar com quem você ama. Isso é uma mentira. Isso não é o padrão que você tem que seguir. Porque esse amor que você sente, acaba. E o que vai ficar? O compromisso que você fez. A aliança que você fez. Por isso é que para todo mundo eu digo, case com o seu melhor amigo. Quer namorar? Seja amigo primeiro. Por quê? Porque o ideal em Provérbios para o casamento é que as pessoas sejam amigas. Olha o que ele diz: o coração do seu marido está nela confiado. Ele confia nela. Ele sabe que ela sabe. Ela conta para ele. Eles têm uma confiança mútua. Eles se conhecem. Ela só lhe faz o bem, não o mal. Ela conhece o seu marido, ela sabe do que ele gosta, ele sabe das suas características, do que ele gosta, do que ele não gosta. Salomão está nos mostrando isso. Tem que haver essa amizade, tem que haver essa parceria, mas o que é nos mostrado? Não, você tem que casar com quem você ama. Eu vou lhe usar como exemplo, tá bom, Alice? Se eu gosto de fazer essa pergunta para a mulher mais sentimental. No dia do seu casamento, Alice, tá você lá e o seu esposo, seu futuro esposo, varão valoroso. E se eu disser, fulano, você ama a Larissa? Ele disser, eu não amo, mas eu vou amar. Você casaria com ele? Sim, porque tem a possibilidade dele me amar. Mas quer ser amada. Ela assistiu a pegação, não presta atenção. Muitas das vezes... Combinado. Combinou não. Quem sabe faz ao vivo. Mas muitas das vezes, se você fazer essa pergunta para a maioria das jovens, Deus me livre. Elas vão dizer isso. Deus me livre. Casar com um homem que não vai me amar? Deus me livre. Um negócio desse. Bate na madeira. Né?
Por quê? De novo, nós estamos assimilando crentes, vocês podiam ir também, não é? Estou falando de fora não, estou falando aqui, no nosso meio, tá bom? A gente tem esse ideal de a gente casa porque a gente ama, né? Se não me amar, eu não caso. Mas esse não é o princípio. O princípio que o provérbio está mostrando que tem que haver essa amizade. Você tem que ser, marido e mulher tem que ser íntimo. Pessoas se casam sem nem saber quem são os pais um do outro. Pessoas se casam sem saber nada da vida passada do outro, do que ele fez, do que deixou de fazer, quem era, quem não era, o que foi que se envolveu. Nem sabe se tem antecedente criminal ou não. Casa. O cara pode ter sido o maior homicida de todos os tempos. Muda de cidade, casa. Por quê? A gente não conhece nada. Casamento. Casamento tem que haver essa intimidade. E você abrir no capítulo 2, Provérbios. Capítulo 2, versículo 16 a 19. Quando um casamento é realizado dessa forma, quando há um casamento ideal, esse casamento resiste às tentações da imoralidade. Capítulo 2, versículo 19. Para te afastar da mulher estranha, sim da estranha que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança de seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para andares pelos caminhos dos bons e te conservares nas veredas dos justos. Então, ele vai aqui falar nesse capítulo 2 que quando um casamento ideal é formado, quando o casamento ideal é colocado em prática, ele resiste às tentações dessas imoralidades. A pornografia vai acontecer ao torto e ao direito ao seu redor, mas ela não acontecerá dentro do seu casamento. A imoralidade crescerá absurdamente próximo ao seu casamento, mas se você tiver um casamento firmado na palavra de Deus, um casamento ideal com um marido, uma esposa, pai e mãe, um casamento aqui ideal, conforme Provérbios nos apresentam, isso não assolará a sua casa, porque o casamento ideal resiste a essas tentações de moralidade. Quando homens e mulheres assumem o seu compromisso, eles conseguem resistir às tentações da imoralidade. E por último, falei sobre maridos, pais, esposas, mães, casamento, mas também aos filhos. Falando sobre família, também aos filhos. E tem uma poesia que eu coloquei, ó. O poeta diz: filhos, melhor não tê-los. Poeta dizendo. Outro ditado afirma: crianças devem ser vistas e não ouvidas. São alguns poesias que eu coloquei aí, são alguns ditados, né? Eu não considero nem poesia um negócio desse. Mas isso reflete muito bem o assunto filhos hoje em dia. É uma visão atualmente sobre filhos que não é muito ideal, né? Mas a sociedade, eu coloquei, ó, a sociedade em que o livro de Provérbios foi escrito, não ficava nada a dever à nossa em termos de problemas sociais. Você pode ser um saudosista, olhar para o passado, dizer, aquele tempo é que era bom. Oh, era bom demais criar filho naquela época. Mas olha só, será que é verdade isso? Será que era muito mais fácil criar os filhos naquela época e mais difícil agora nas nossas épocas? Eu coloquei no slide, eu quero que você acompanhe. Vejamos os problemas que os pais enfrentavam no tempo de Provérbios. No capítulo 1, nós encontramos o problema das gangues e da violência urbana, a violência na cidade, assolando as gangues ali, tentando assediar os filhos.
No capítulo 4 a 7, o problema era o problema da imoralidade. O pai está exortando o filho acerca da imoralidade, contra a imoralidade. No capítulo 6, nós temos o problema do ócio e a inatividade. O filho que não tem, olha filho, não fica sem fazer, não fica sem ter o que fazer, não fica com ociosidade, não. No capítulo 23, nós vemos o problema dos vícios, e no capítulo 24, nós vemos o problema da desobediência civil. Será que era bem mais fácil naquela época criar filho? Com esses tantos problemas, parece que a gente está descrevendo os nossos problemas hoje. Então, hoje não é fácil criar filhos, certo? Certo. Quando foi? Quando foi fácil criar filhos? Nunca foi fácil criar filhos. Certo? Criar filhos não é brincadeira. Todavia, é um relacionamento que pode nos trazer grande alegria e também realização, porque filhos são flechas que nos cabe disparar em direção à glória do Pai Celeste. Os filhos são como flecha na mão do valente. Quando é que o valente usa a flecha? Tempo de paz? Tempo de guerra, de luta. O valente usa a guerra, as flechas, né? E quando é que os pais usam os filhos? No tempo de bonança? Não. Nós precisamos de flechas no tempo de guerra, nos tempos difíceis. Se os tempos estão difíceis, nós precisamos de quem? Filhos, das nossas flechas, né? Nós não podemos reter essa arma que Deus nos deu. Deus nos colocou em nossas mãos, nós não podemos desperdiçá-los. Mas filhos, sua responsabilidade é aceitar seus pais como instrumentos de Deus. Rebelar-se contra eles é se rebelar contra Deus. Deus colocou seu pai e sua mãe para ser realmente alguém que vai guiar você. Quer você goste ou não goste. Quer você concorde ou não concorde. Se rebelar contra os seus pais é se rebelar contra Deus. Temor a Deus significa submissão aos pais. Temor a Deus é você obedecer àqueles em que Deus colocou para dirigir ali e orientar, né? E a quem você vai ouvir? Você quer ouvir essas frases modernas, essas filosofias modernas que nos dizem que jovens têm que andar com jovens, jovens têm que seguir outros jovens, os padrões dos jovens têm que ser outros jovens? Ou será que nós temos que seguir o padrão de Deus? O padrão que Deus estabelece por sua palavra. Eu quero convidar você a abrir o capítulo 3 de Provérbios. Um pequeno guia para os jovens. O que o livro de Provérbios apresenta sobre os filhos. O filho ou a filha, quer seja homem ou mulher em Provérbios. O primeiro deles, capítulo 3, de 5 a 6, é que o jovem, o ideal de filhos em Provérbios é um jovem, um filho ou uma filha que teme a Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Oh, meu irmão, isso é tão difícil para os jovens hoje. O jovem que teme ao Senhor, que entende que não tem a razão de todas as coisas, que não sabe de todas as coisas, que não tem todas as respostas, e entrega o controle de suas vidas ao Senhor. Isso é tão difícil. Ele diz aqui no versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Todo jovem pensa que é sábio. Todo jovem tem certeza do caminho que está trilhando. Todo jovem. Todo jovem acha que é dono do seu próprio nariz. Eu sou sábio, não preciso de ninguém dizer o que tem que fazer, não. Eu sei. E pense numa coisa difícil, é tirar uma convicção do jovem. Quando bota uma coisa na cabeça, só quebrando a cara. E às vezes nem quebrando a cara.
Mas o ideal que Deus apresenta, que Provérbios apresenta, é que o jovem, o ideal de jovem é que de fato é aquele que teme a Deus, que sabe que não sabe, que entende de que não tem capacidade suficiente, que não tem experiência o suficiente, e que entende que é muito melhor fazer como ele diz: olha, confia ao Senhor, entregue em Deus, confia no que Deus disse, reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, Ele vai endireitar os teus caminhos, Ele vai fazer você tomar o caminho certo. Às vezes o jovem está convicto no seu caminho, o pastor chega e exorta: não é por aqui, não faz desse jeito, não é assim. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu sei porque eu fui jovem, eu sei disso. Eu passei por isso. Né? Tem até é muito rude, certo? É muito rude, muito grosseiro, certo? Mas, vou nem falar no problema. Eu vi um vídeo que dizia assim, se você, jovem, se você pensa que sabe de tudo, é porque você é burro. É bem grosseiro, né? Mas a ideia é essa, de que, olha, jovens, você pensa que tem a resposta para todas as coisas, certo? Você pensa que você sabe criar o seu próprio caminho. Se você pensa isso, você está totalmente equivocado. Você não sabe de nada. Qual é a melhor resposta? Teme ao Senhor. Entregue teus caminhos a Ele. Deixa Deus guiar o teu caminho. Então, em meio a essa sociedade que o filho de Salomão vivia, todos esses problemas, todas essas coisas assolando os filhos, ele diz: olha, filho, entregue teu caminho ao Senhor. E não é diferente hoje. Hoje, com essa sociedade aí, as pessoas, pecados e mais pecados, assediando os nossos filhos, assediando a mente dos filhos, a mente dos jovens. O ideal de Deus, jovens, teme ao Senhor. Reconhece Deus em todos os teus caminhos, entrega os teus caminhos ao Senhor. No capítulo 3 ainda, versículos 11 e 12, a segunda característica aqui que o Salomão coloca de um jovem, dos filhos, do ideal de filho, é aquele que recebe a disciplina dos pais. Olha só, versículos 11 e 12. E a sua Bíblia? A ler. Falando com você. Capítulo 3, versículos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enoje da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Jovens, aceitem a disciplina dos seus pais. O Provérbios aqui, o Salomão está dizendo isso. O ideal de filho é aquele que entende a exortação do pai, que entende a disciplina de seus pais. Quando o pai o disciplina, ele compreende: de fato eu errei. Eu errei aqui nesse caminho, eu não posso mais errar dessa forma. De novo, viram a cabeça dos jovens, viram-se a cabeça dos filhos, e o que mais há são filhos que não recebem as instruções de seus pais. Vão ouvir quem? As pessoas, os amigos, os professores, os influenciadores, pessoas que vivem totalmente longe e distante. E os filhos dão voz a essas pessoas, ouvem essas pessoas, ouvem as pessoas que estão longe e rejeitam as pessoas que estão perto. Ouvem as pessoas que não se preocupam e rejeitam as pessoas que se preocupam. Isso é triste. Isso é triste em todos os aspectos. Como pai é triste, como pastor é triste. Tem uma coisa que eu fico triste é quando isso acontece. Quando a pessoa escuta a pessoa de longe e quando eu vou exortar a pessoa me rejeita. Por quê? Porque o ideal de Deus é justamente que o filho entenda a repreensão. Repreensão é uma demonstração de amor.
É uma demonstração de carinho. É demonstração de afeto. De alguém que se preocupa. E o ideal de filho é aquele que entende isso. Se meu pai, que tanto me ama, está fazendo isso, é porque ele quer o meu bem. É porque ele quer que eu acerte. É porque ele quer que eu seja melhor. Nós vamos ver, quando nós vamos tratar sobre disciplina bíblica, que o pai que não corrige o seu filho, odeia o seu filho. Isso é bíblico. Isso é certo, porque se eu me preocupo, eu exorto, eu mostro que está errado. Eu falo. Isso é uma demonstração de carinho, demonstração de cuidado. No capítulo 13, se você for para o capítulo 13, versículo 10, tem algo que complementa essa característica. 13:10, o filho, o ideal de filho é aquele que busca o conselho sábio. Olha só, versículo 10. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Se você tiver soberba, você vai arrumar confusão. Mas, ele vai dizer, quem ajunta com o mas o que se aconselham se acha a sabedoria. Certo? Você procurar conselhos sábios, conselhos de pessoas maduras, conselhos de pessoas que já passaram pelo que vocês estão passando. Temos homens e mulheres aqui maduros à disposição para os jovens se aconselharem. O que é que eles fazem? Procuram outros jovens. Um cego guiando outro cego. Vão cair os dois no buraco. O ideal de filho é aquele que entende, que busca esse conselho de uma pessoa sábia, de alguém que já passou por isso. Eu acho que só o ganho do Abraão que tem tempo de casamento. O resto tudo é mais tempo de casado do que eu. Né? Eu vou fazer 9 anos esse ano. Aí o Gabriel vai começar a namorar. Estou profetizando na tua vida. Ele vai começar a namorar. Sabe com quem que ele vai procurar ajuda? Sabe com quem que ele vai procurar ajuda? Com um seminarista. Que não é nem casado agora. Um outro jovem, de outra igreja. Ei, mas estou querendo namorar ali, mas o que é que eu faço? Vocês ficam rindo, mas é verdade. O que mais tem hoje são jovens fazendo isso. Jovens buscando conselhos de outros jovens. Pessoas que não construíram nada. Pessoas que não passaram por nada. Pessoas que não têm experiência de nada. Aconselhando. Dando conselho de vida. E pessoas que construíram, que fizeram, que passaram, não são consultadas. Por isso é que eu acho extremamente importante encontro de homens e de mulheres, todo mundo junto. Mulheres casadas e solteiras, homens casados e solteiros. Por quê? Porque esses jovens precisam ter referenciais, meus irmãos. Essas moças precisam aprender com essas mulheres mais experientes. Os jovens precisam aprender a ser homens com outros homens. Eles precisam procurar esses conselhos sábios, porque esse é o ideal de filho. Busca esse conselho sábio. Se você voltar aí para o capítulo 10, versículo 4 e 5. Me lembro de na próxima vez não trazer relógio. Eu vi agora que eu passei de orar muito. Isso é proteção naquela parede ali. Capítulo 10, versículo 4 e 5. Que trabalha com a mão displicente empobrece.
mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajuda no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. O jovem filho sábio é aquele que é diligente, trabalhador, que não é preguiçoso, como a gente viu sábado passado, que não é preguiçoso, que faz, que mete a mão, que sabe o que faz. E por último, para a gente correr um pouco, capítulo 17, versículo 6, o último, são filhos que respeitam seus pais. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. O ideal dos filhos em Provérbios são aqueles que respeitam seus pais, que honram, que respeitam eles, tanto na sua presença como na sua ausência. Amados, acerca do ideal de Deus para a família, Deus graciosamente instrui o seu povo com esses princípios. Deus graciosamente instrui a mim e a você com esses princípios para que nossas famílias desfrutem dessas bênçãos da vida no temor do Senhor. Provérbios quer que nós vivamos no temor do Senhor. Desfrutemos dessas bênçãos de viver no temor do Senhor. Mas para isso, nós precisamos entender que existe um ideal apresentado. E cada um de nós precisamos ser colocados dentro desse ideal que nos é apresentado. Amém? Amém. Deus gracioso tu és. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu és bom e nos instrui acerca da tua palavra e nos mostra, Deus, o ideal que o Senhor deseja para cada um de nós. Que o Senhor trabalhe no nosso coração, nos ajuda, nos ensina, Deus, a sermos servos fiéis, a sermos, ó Deus, a termos, ó Pai, uma família ideal. Uma família, Deus, que busca, no temor do Senhor, desfrutar todas as bênçãos que o Senhor coloca à nossa disposição, Deus. Essa é a nossa oração, ó Deus. Faz isso, ó Pai, com as nossas famílias. Faz isso, ó Deus, com esses maridos, com essas esposas, com esses pais, com esses filhos, ó Deus, com esses casamentos, que aqui, na nossa igreja, nós possamos desfrutar dessas bênçãos de uma vida no temor do Senhor, Pai. E eu peço a tua bênção, Deus, para o nosso Celebrando a Família. Começamos hoje, estamos encerrando hoje, ó Deus, agora, o nosso primeiro dia. Que o Senhor nos dê a força e a disposição, Pai, para estarmos aqui nesses dias aprendendo sobre o livro de Provérbios, ó Deus. Nos leve em paz para os nossos lares, ó Deus. Oramos assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês e até amanhã. Amados, sobrou o lanche, certo? Então, se você quiser ter ainda um momento de lanche ali, As mulheres, né? Que dos homens. dos homens não só. Rian tá aí. Passou lá na sala e um negócio com um relógio gigantesco assim. Se alguém igual elas vai O Gabriel passando com aquele letreiro que o pastor já está na passar hora. um ali para a gente saber que passa as letras.